Espera aí que eu vou abrir. Vai lá, né? Deixa esse microfone aí. Sim. Está pronto. Boa noite, pessoal. Eu sou o Flávio e a gente está muito feliz de receber vocês aqui essa noite no Teatro Sarah Bernard, nesse evento em homenagem ao grande poeta Antônio Artaud. E para abrir as homenagens dessa noite, eu vou lembrar junto com vocês algumas palavras de André Breton. Toda vez que me ocorre evocar com nostalgia o que foi a reivindicação surrealista, expressa em sua potência original, é de Antônio Artaud que eu me recordo. Era uma certa entonação de sua voz que colocava flocos de ouro no murmúrio. A reivindicação surrealista tem até hoje 3 elementos urgentes, ao que acrescento que os eventos dos últimos anos elevaram a um grau de extrema necessidade. Mudar o mundo, transformar a vida, refazer de cima a baixo a compreensão do ser humano. Antônio Artaud... Eu nunca ouvi falar desse... Será que é mais um desses? Antônio Artaud é, em nossos dias, aquele que se lançou sozinho, o mais temerariamente longe desse caminho. E partindo disso, as considerações anteriores me proíbem de comentar... É bom não comentar nada mesmo. Tô cansado desse papo furado. Antônio Artaud é, em nossos dias, aquele que se lançou sozinho, o mais temerariamente longe desse caminho. E partindo disso, me proíbem de comentar sua mensagem sagrada, pois fazer isso... Antônio Artaud... Me dá licença, por favor, só um segundo. Ana, eu preciso de luz. Eu não consigo ver nada. Isso. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou Antônio Artaud. Não, para, gente. Eu não sou Antônio Artaud. Eu sou só Leonardo Karasek, ator, criador. E para sobreviver também funcionário público, né? Porque teatro não dá dinheiro. Só tiro. Eu sou Antônio Artaud, protagonista dessa peça. Exímio teatrólogo francês. Um dos ícones mundiais da arte até hoje, que revolucionou o teatro.
sou alguém abandonado no manicômio, que nunca foi levado a sério e que morreu na miséria. Eu sou a pessoa sentada na fileira 2. Quem é você mesmo, hein? Eu sou Nina Simone. Ah, eu não conheço essa mulher, não. Acho que nasceu depois de mim. Como é que você lida com tanta miséria? Ah, a gente vai levando. Ah, tá. Todo mundo vai levando, né? Eu sou Antonin Naupas, que ressuscitou do corpo de ator no asilo de Vila. Eu sou Jesus Cristo, pedindo ópio para fazer um pequeno milagre. Peraí, de onde eu venho? De onde eu venho? Eu nasci em Marseille. Eu nasci em Marseille em setembro de 1896. Não, gente. Eu não nasci em Marseille. Eu vim de Niterói. Eu nasci em 1971. Marseille, Niterói. Marseille, Niterói. Marseille, Niterói. Eu nasci em Marseille. Desembarquei na Gare de Lyon. Fiz baldeação no Tatuapé. Fui para Vila Carrão. Pedi ajuda no Capes Itapeva. E estou aqui. Peraí, que dia é hoje? Eu nasci em Marseille. Eu nasci em Marseille dia 4 de setembro de 1896. Eu nasci dia 29 de maio de 2025. Eu nasci aqui e nasci hoje. Conta. Quem sou eu? De onde eu venho? Eu sou Antonato e basta que eu diga como só eu sei dizer. Imediatamente onde vê meu corpo atual voar em pedaços e se juntar Sobre 10.000 aspectos diversos, um novo corpo no qual nunca mais poderão me esquecer. Eu, Antonato, sou meu pai, meu filho, minha mãe e eu mesmo. Eu represento Antonato, estou sempre morto. Mas um vivo morto. Um morto vivo. Eu sou um morto. Sempre vivo. A tragédia em cena já não me basta. Quero transportá-la para a minha vida. Senhor, eu sinto muito não poder publicar seus poemas, mas eu fiquei muito curioso para conhecer o autor. Correndo o risco de lhe importunar, permita-me retornar à questão da admissibilidade dos meus poemas. Eu sofro de uma terrível doença de espírito. Meu pensamento me abandonou em todos os níveis. Quando eu posso captar uma forma, mesmo que imperfeita, eu a fixo. Eu consinto com a imperfeição, com medo de que seja isso ou a morte.
Trata-se de nada mais ou nada menos de saber se eu tenho ou não o direito de continuar a pensar, em verso ou em prosa. Eu agradeço a sua confiança. Sobre seus poemas, eu havia dito desde o primeiro momento. Eles são estranhos. E tem neles um mau jeito. É isso que me impede de publicá-los agora. Mas eu tenho certeza que, através do seu esforço, o senhor vai chegar a escrever poemas perfeitamente harmoniosos. A resposta me fere. Eu me apresento ao senhor como um caso mental, uma verdadeira anomalia psíquica. Esse homem vem com julgamentos literários. Foi ao senhor que me expus, por causa da sua sensibilidade extrema, da penetração quase doentia do seu espírito. Me perdoa, não quis... Essa dispersão dos meus poemas, esses vícios de forma, essa diminuição constante do pensamento, é preciso atribuí-los não a uma falta de desenvolvimento intelectual, mas a um colapso central da alma, uma espécie de erosão, ao mesmo tempo essencial e fugaz do pensamento. Sobre isso eu gostaria de dizer somente o necessário que o senhor acreditasse em mim. Eu sou um homem que sofre muito no espírito, e sobre isso eu tenho um direito de falar. Eu lhe apresento, para terminar, a última produção do meu espírito. O senhor escolherá, o senhor julgará, do ponto de vista absoluto, se é melhor escrever isso ou não escrever nada, talvez. O pequeno poeta celeste abre as cortinas do seu coração. Os céus se entrechotam. O esquecimento desenraiza a sinfonia. Eu mereço ao menos uma resposta, né? Me perdoa. Me devolva todos os poemas e manuscritos que me enviei. Eu sou um espírito não formado, imbecil. Pense de mim o que o senhor bem quiser. Me perdoa. Mas eis aqui que me toca. A sua pressão extraordinária quando o senhor fala da sua dor. E a mínima informalidade de seus poemas. Seria preciso acreditar que essa dor lhe dá certa força e clareza que lhe falta quando o senhor escreve poesia. Não. Eu acredito que o que lhe fragmenta é o excesso de liberdade que o senhor se dá. Para se sustentar, o espírito precisa de limites. Que vem seu auxílio a bem-vinda opacidade da experiência. Como disse Nelson Rodrigues, jovens, envelheçam. Eu não sou um otimista, mas eu me recuso a lhe desesperar. Eu guardo o seu poema e, por favor, me envie tudo o que o senhor escreveu. Essa inaplicação à literatura minha é uma inaplicação à vida. Uma doença que afeta a alma na sua realidade mais profunda. O veneno do si. Uma verdadeira paralisia. Uma doença que remove a palavra, remove a lembrança, que desenraiza o pensamento. Uma ideia. E se publicarmos então essas cartas que o senhor me escreve? Ao todo daria um romance interessante. Podemos incluir também um trecho ou outro de seus poemas. Essa ideia me agrada, me alegra e me preenche. Poderíamos, em todo caso, publicar fragmentos significativos dos poemas. Eu creio que a maioria das estrofes chamadas em si estão ótimas. Mas o senhor escolher, o senhor mesmo. Aqui eu não sou mais juiz. Eu coloco-me em suas mãos. Gente, eu estou precisando de uma ajuda. Porque eu preciso que meus poemas sejam publicados nessa revista, que é a maior revista literária da França. Então, se vocês puderem me dar uma ajudinha, ler esses poemas para mim. Você, qual é o seu nome? Nina Simone. Nina Simone. Que nome bonito, nome de diva, né? Então, você pode ler esse poema para mim, para ver se... Mas lê com força, lê com vontade, para ver se eu consigo a publicação.
como um raio perfura a crosta da dupla abóbada arqueada da terra que o coça. E eis o triângulo d'água, que caminha com passos de percevejo, mas que sob o percevejo em brasa se vira em golpe de faca. Sob os seios da terra hedionda, Deus, a cadela, se retirou dos seios da terra, e água gelada que apodrece em sua língua oca. E eis a virgem cló martelo para esmagar as cavernas da terra, cujo crânio do cão estelar sente subir um nível horrível. Obrigado, ele está com uma voz de locutor. Você já fez locução de uma vez? Né? Já fiz sim. Bom. Obrigado, hein? Agora eu acho que eu vou ser publicado. Agora eu acho que o Rivière vai aceitar meus poemas. Rivière! Cadê o Rivière? Tem o Rivière? Quem é você? Quem sou eu? Eu sou Antônio Artaud. E basta que eu diga, como só eu sei dizer. Não, essa parte foi no começo da peça. Vamos continuar daqui para frente, vamos rápido, porque a gente tem que terminar essa peça. Você lê esse texto que é muito importante, tá bom? Carta ao senhor legislador. Senhor legislador da lei de 1916 sobre os entorpecentes. És um idiota. A lei de entorpecentes coloca nas mãos do inspetor usurpador da saúde pública o direito de dispor da dor dos homens. É uma pretensão singular da medicina moderna acreditar seus deveres à consciência de cada um. Se eu perdi minha lucidez, a medicina só tem uma coisa a fazer: me dar substâncias que me permitam recuperar o uso dela. O ópio é essa substância que o mal que ele combate é a angústia. A angústia que faz condenados. A angústia que faz suicidas. A angústia que o seu médico não entende. A angústia que a medicina não conhece. A angústia que fode a minha vida. A angústia que espreme o cordão umbilical da vida. Toda a ciência arriscada dos homens não é superior ao conhecimento imediato que eu tenho do meu próprio ser. Eu espero que a sua lei caia sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre os seus filhos e sobre toda a sua família. E agora, engula a sua lei. Existe 48 horas ao norte da cidade do México uma raça pura de índios vermelhos, os Tarahumara. Essa raça, que já deveria estar degenerada há 400 anos, resiste a tudo que veio atacá-la: a civilização, a mestiçagem, as guerras, as feras, as tempestades e a floresta. Eles vivem nus, no pleno inverno, nessas montanhas cobertas de neve. Contra todas as teorias da medicina. Eu tomei peiote nas montanhas do México. E tinha provisões que me permitiam ficar 2 ou 3 dias com os Tarahumaras. Foi então que eu vivi os 3 dias mais felizes da minha vida. Eu tinha deixado de me entediar, de procurar razão para a minha existência, e não precisava mais carregar o meu corpo. Eu compreendi então que eu inventava a minha vida. E essa era a minha razão de ser. Que eu me entediava quando não tinha mais imaginação, e o peiote me restituía
e uns ataques de ansiedade. Isso foi causado pelos 5 meses de envenenamento que eu sofri no asilo de Quatre-Rivières, por imposição da polícia francesa. Peyote ressuscita no trajeto inteiro do Ilha a memória de verdades soberanas, através das quais a consciência humana não mais perde, mas pelo contrário, recupera a percepção do infinito. Em que consistem essas verdades? Não é o meu papel te mostrar, mas devo fazê-las renascer em seu espírito. Se você quiser trabalhar conosco, com a ajuda da boa vontade de um homem vindo do outro lado do mar, e que não é a nossa raça, talvez possamos quebrar mais uma resistência. Eu desejo muito quebrar essa resistência, porque nós europeus não conhecemos mais o sentimento do sagrado. E esse é todo o nosso infortúnio, porque lá o homem não respeita mais nada. O espírito do homem está farto de luz, porque ele está doente. É o nosso papel devolver-lhe a fome dele. E como posso despertar essa fome no meu próprio corpo? Como todo mundo sabe, a cura dos venenos é o ópio. E para impedir a minha cura e me manter sob a influência de venenos, é que a polícia francesa mantém meu internamento. Mas para a polícia francesa, os venenos são fichinha, porque ela tem outras formas de lidar com os rebeldes, já que hoje ela está a serviço total do anticristo e do demônio. Não sou eu de forma alguma que sou esse povo. Onde eu sou e aquilo que sou. Quem me diz e me dita é seguro. Nunca eu, como europeu, aceitaria pensar que a emoção que me afetou, que a ideia estranha que eu acabei de ter não é minha, que outro viveu tudo aquilo no meu próprio corpo. Eu me acharia louco, ou pensariam que eu me tornara um alienado. Há em todo homem um velho reflexo de Deus, através do qual nós ainda podemos contemplar a imagem dessa força do infinito, que um dia nos lançou em uma alma, e essa alma em um corpo. Do peiote nos conduziu à imagem dessa força, porque Sicuri nos chama de volta para si. Onde eu sou e aquilo que sou, quem me diz e me dita é Sicuri. E tu mentes, e tu desobedece. O que eu sinto de verdade, tu nunca queres sentir, e tu me dás sensações contrárias. Tu não queres nada do que eu quero. O que me propões na maior parte do tempo é o mal. O nome desse veneno é esperma, e ele é obtido em cenas de masturbação ritual contra todos aqueles que se opõem ao reino muito próximo do anticristo e do demônio. Toda a sexualidade, todo o erotismo, eles são um pecado e um crime contra Jesus Cristo. E a cura do erotismo é o ópio. E para nos manter vulneráveis às manobras eróticas dos demônios, é que eles mantêm o nosso internamento. Tu só foste para mim uma prova transitória e um fardo. Um dia eu te mandarei embora, quando o próprio Sicuri será livre. Mas não haverás de ir embora por inteiro. Foi Sicuri que te fez, e várias vezes tu me serviste de abrigo contra a tempestade. Porque Sicuri morreria se não tivesse amigo.
Claro, responda não. Mas, se perguntarem se alguma vez houve alguma questão de educação, vocês também têm que responder não. Que eu nunca pensei nisso. Ouça, a minha existência, a minha própria existência depende dessa resposta. Eu não posso lhe dizer agora do que se trata, mas é um assunto da maior gravidade. A verdade é que nesse mundo existem imensos mistérios e que o mundo não é o que todos acreditam que seja. E especialmente não é como é visto por aqueles que acreditam que podem ver. Minha querida Anne, meu querido Tomás, a verdade é que eu entrei nos mistérios do mundo através do bastão de Jesus Cristo, que meu amigo René Tomás me deu. Porque o bastão que eu carrego é o de Jesus Cristo. E vocês dois, que sabem muito bem que eu não estou louco, vão acreditar em mim quando eu digo que Jesus Cristo está falando comigo todos os dias, está me revelando tudo o que vai acontecer, está me dando ordens para fazer o que eu vou fazer. Quando eu provei o peiote, eu fui atravessado por uma angústia e me senti como que revirado e rederramado do outro lado das coisas. Eu não entendi mais o mundo que acabei de deixar. Eu não sentia mais o meu corpo, que me dava segurança, graças aos seus limites. Mas me sentia muito mais feliz por pertencer ao ilimitado. Porque compreendi que o que era eu mesmo veio da cabeça desse ilimitado. Infinito. Eu me sentia como uma onda gasosa, que emitia por toda parte seu crepitar incessante. Coisas vindas do baço, do fígado, do coração, dos pulmões, explodiam nessa atmosfera que hesitava entre o gás e a água. O que saía do meu baço e do meu fígado tinha forma de letras de um alfabeto misterioso e muito antigo, mas terrivelmente reprimido, orgulhoso, ilegível, zeloso da sua invisibilidade. Esses signos eram varridos por toda parte no espaço, enquanto pareceu que eu subia. Mas não sozinho. Desde que eu voltei do México em 1937 até hoje, eu fui preso e encarcerado na Irlanda, Deportado para a França, internado em Le Havre transferido de Le Havre para Rouen, e de Rouen para o hospital de Sainte-Anne, em Paris. e do hospício de Santa em Paris foi encarcerado à força no manicômio de Ville-Évreux. Em Ville-Évreux me colocaram primeiro na ala dos idiotas, depois na ala dos imbecis, depois na ala dos epiléticos, depois na ala dos perigosos, depois na ala dos Indesejáveis. indesejáveis. Certeza. Eu fiquei internado em Ville-Évreux 2 anos durante a ocupação nazista. E o governador da época achou que era uma ótima política cortar as verbas da saúde mental a um ponto que metade das pessoas internadas morriam, a maior parte delas de fome. Inclusive um pouco parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil, em Minas Gerais, Barbacena, sabe? Aliás,
tá a verba da saúde mental hoje? Vamos deixar de tristeza, vamos falar de coisa boa, vamos voltar ao nosso roteirinho de viagem. Do hospício de Vilebras, fomos jogados no manicômio de Chazal-Benoit. De Chazal-Benoit. Fomos trancafiados no hospital psiquiátrico de Rodez. Foi lá que tudo aconteceu. Ambulância! Casas de saúde, Prisões! camisas de força, Hospícios! eletrochoques. A magia do eletrochoque coloca a pessoa no setor de morte de quem está deixando a vida. O eletrochoque leva ao terrível desconhecimento de quem somos. Quem passou pelo eletrochoque nunca mais volta das trevas. Sua vida foi degradada. Quem passou pelo eletrochoque nunca mais volta das trevas. A sua vida foi degradada. Quem passou pelo eletrochoque nunca mais volta das trevas. Sua vida foi degradada. A medicina mercenária mente quando diz que curou um doente com eletrochoques. Levanta, homem! Levanta, homem, levanta! Levanta, homem! O dançarino do peiote passava várias vezes à minha frente, girando e gritando por vaidade, porque ele percebeu que seu grito me agradava. Levante-se, homem, levante-se! Berrava a cada volta. Eu participei do rito do peiote, na Alta Serra Mexicana, do rito da água, das danças, dos golpes na cabeça, dessa espécie de cura mútua e também das purificações. Desperto e cambaleando, me levaram até as cruzes para a cura final, onde os feiticeiros fazem vibrar seus instrumentos sobre a cabeça do paciente. Os sacerdotes, eles me ajudaram a entender. É no fígado humano que o eu se torna consciente. Porque é nele que segura e separa o que existe do que não existe. Mas, para que o fígado possa fazer seu trabalho, é necessário ao menos que o corpo esteja bem alimentado. E ninguém pode culpar um homem preso há 8 anos num asilo de alienados e que nunca se levanta da mesa sem uma sensação de fome, porque a comida é pouca, o pão falta. Sobretudo, não me façam mais passar por eletrochoques. Chega, 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 chega desse traumatismo punitivo. As fogueiras serviam por toda parte em direção ao céu. Lá embaixo, as danças já haviam começado. E diante dessa beleza, finalmente realizada, dessa beleza de imaginações radiantes, como vozes num subterrâneo iluminado, eu senti que meu esforço não havia sido em vão. Os manicômios, eles são recipientes premeditados de magia negra. Não porque os médicos promovam magia, mas porque os médicos, eles praticam magia. Lá em cima, nas vertentes da enorme montanha, que desciam por etapas até a aldeia, um círculo de terra havia sido desenhado. As mulheres, de
diante de suas tigelas de pedra, já trituravam o penhasco. Uma espécie de brutalidade escrupulosa. Se não existissem médicos, não existiriam doentes. Muito menos cadáveres dos doentes, para serem estudados, picotados por jovens médicos. Porque a sociedade, ela não começou com os doentes. Ela começou com os médicos. Os sacerdotes começaram a pisar a terra do círculo. Eles o fizeram cuidadosamente em todos os sentidos. E acenderam no centro do círculo uma enorme fogueira que o vento aspirou para cima em redemoinho. É quase impossível ser ao mesmo tempo um médico e uma pessoa honesta. Durante toda a noite, os feiticeiros estabeleceram as conexões perdidas com gestos triangulares que cortavam estranhamente as perspectivas do ar. Aqueles que estão vivos, eles vivem dos mortos. E é preciso que a morte também viva. E nada como um manicômio para incubar carinhosamente a morte. Entre os 2 sóis, 12 tempos e 12 fases. E a caminhada circular de tudo que se agita em volta da fogueira. Dentro das fronteiras sagradas do círculo. O dançarino, os raladores, os feiticeiros. Essa terapêutica da morte lenta começou há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E a medicina moderna, cúmplice da mais sinistra magia negra, aplica em seus doentes os feitiços da insulina e do eletrochoque. Mas quem garante que esses doentes vão ser tratados por pessoas realmente vivas? Fargadita, assara, uela, uela, a, tara, ila, fim. O que é um louco? É alguém que preferiu ficar louco no sentido socialmente aceito, atrair uma ideia superior de um humano. O que é um louco? Eu quero me queixar por ter encontrado nos eletrochoques mortos que eu preferia não ter visto. Por quê? Eu só queria saber por quê. Meu médico e amigo Gaston Ferdier, na sua oferta de acolher-me em sua casa e tratar diretamente de mim, há algo além do que o desejo de fazer justiça. Há um escritor internado injustamente, já que nenhum dos médicos que cuidaram do meu caso reconheceram-me como alienado. Há nesse ímpeto de simpatia uma inspiração que vem do alto. Eu quero dizer, Dr. Ferdier, que vem de Deus. E foi Ele que me incitou a ajudar um homem renegado por outros homens, que sou eu. Antonin Artaud era um escritor, era um homem de teatro e um ator célebre. E é curioso que seu internamento tenha permanecido por mais de 5 anos, sem nenhuma prudência e sem que algum movimento de repulsa eficaz erguesse a seu favor a consciência de pessoas honradas. Embora tenha havido muita indignação e vários movimentos de pessoas nas ruas da França e pelo mundo, Dr. Ferdier, desde que Antonin Artaud foi internado. Houve manifestações nas ruas de Le Havre, em torno do Hospital de Pinel, onde Antonin Artaud era mantido em camisa de força
envenenado em sua comida. Esse movimento era conduzido por André Breton e pela ação francesa. Houve outros em Rouen e em Saint-Anne, e aconteceram inúmeros eventos sangrentos nas ruas de Paris, enquanto Antonin Artaud estava preso no manicômio de Ville-Évrard. Eu não vou fazer uma conferência elegante. Eu não vou fazer uma conferência, porque eu não sei mais falar. O que eu preciso é que escutem. Que me escutem. Para falar a verdade, eu fui muito bem recebido quando eu voltei a Paris. Mas não se podem esquecer os 8 anos de internamento, 3 de isolamento, 5 meses de envenenamento e 50 sessões de eletrochoque. Depois disso, um homem não volta ao normal. Eu precisaria de não sei quantas toneladas de heroína para voltar ao meu normal. Uma noite, enquanto eu andava no cais, no meio de uma angústia filha da puta, vocês todos se levantaram contra mim, mais alto que os prédios, que as pontes, que os arranha-céus, e vocês deviam se dar esse limite, mas esse já vai embora. Não tem nada pra você no mundo real. Porque a realidade, ela é isso. Não o que você é. Você quer falar? Então fala no canto. Mas não se atreva a falar de pátria, de patrão, de Palestina. A consciência, ela não é feita só de questões superficiais. Meu amor, que bom te ver! Oh, é ótimo te ver, você está tão lindo hoje! Ai, gratiluz, são esses seus olhos brilhantes! Estou brilhando por causa da felicidade de te ver! Ah, saúde e paz, o resto a gente corre atrás! A consciência, ela vai muito além do que os olhos podem ver ou entender. O corpo é uma multidão enlouquecida. É uma espécie de fluxo que nunca para de revelar o que é. Porque dentro dele tem toda a realidade. O que significa que cada pessoa pode se enxergar em toda essa realidade. Mesmo que não consiga ver além das merdas na sua frente, que a impedem de ser uma pessoa melhor.
Vincent Van Gogh. Quem sou eu? Eu sou Genivaldo de Jesus, morto voltando da farmácia com meu remédio psiquiátrico no bolso, quando a polícia militar me parou, me enquadrou e me jogou no camburão, junto com uma bomba de gás. Quem sou eu? Eu sou Carlos Pertuz, preso por toda a vida no Hospital do Engenho de Dentro, que se revelou artista. Quem sou eu? Eu sou o Denner Wesley Batista dos Santos, morto num surto psicótico, quando a minha mãe chamou a polícia militar para nos ajudar. Quem sou eu? Eu sou Arthur, bispo do Rosário. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Antonato morreu. Antonato morreu e seu corpo foi embalsamado e colocado no caixão barato. Seus amigos fizeram uma vaquinha para pagar o enterro. Seu caixão foi conduzido numa carruagem pelo cemitério nos arredores de Paris. E no meio dessa viagem sem fim, eles entraram numa estrada de terra, de um amarelo ocre forte. Uma cor que Van Gogh teria usado em seus quadros. No final da viagem, um de seus amigos olhou para cima, por acaso. Seus olhos se depararam com a nuca do cocheiro. O cocheiro, se sentindo olhado, virou de perfil e olhou brevemente para mim. Eu achei ter visto o rosto de Antonato. Antonato, conduzindo o seu próprio funeral. E eu aqui, Leonardo, fico refletindo. O que Antonato teria pensado nos seus momentos finais? Nos seus últimos momentos de vida, que ideia teria passado pela sua cabeça? Será que teve algum desejo? Será que teve algum medo? Eu acho que ele sonhou com a Serra Mexicana, com os breves momentos que viveu entre os índios tarahumaras, que foram os 3 dias mais felizes da minha vida. A dança do peiote está no ralador, nessa madeira encharcada de tempo, que tomou proveito dos sais secretos da terra. É nessa vareta tensa, recurvada, que repousa a ação curativa desse livro, tão complexo, tão recuado, que tem que ser perseguido como um bicho.
está aí o mistério que os feiticeiros guardaram zelosamente. Palavra única, palavra perdida, lhes transmitiu o mestre do comando. O que foi? Arrancaram da floresta. O que a floresta lhes oferece tão lenta? Eles tinham me deitado aos pés da enorme montanha, onde se sentavam os 3 feiticeiros. Deitado embaixo, para que o rito caia sobre mim, para que os cantos, os gritos, as danças, e a própria noite, como uma abóbada animada, humana, girem vivos acima de mim. Mas acima de tudo, além de tudo, existia a impressão de que por trás de tudo aquilo, mais que tudo aquilo e além, alguma coisa se escondia. O principal. Acabou. Ótimo corte, Ana. Excelente. Vocês gravaram? Gravamos, temos tudo.